Boa tarde a todos. Boa tarde. Quero, nesta tarde de sábado, falar-vos alguma coisa para mim, para vocês, sirvam para a construção deste ser que nós somos, ser espiritual eterno. Nós fomos feitos para a eternidade. O ser espiritual, devagarzinho, através de milênios, passou pelo mineral, a atração mineral. Começou a sua caminhada do átomo ao anjo. Dessa sua caminhada a começar pelo mineral, passou também no mundo vegetal, onde aprendemos as sensações, frio, calor, da brisa, do vento. Passamos depois para o reino animal, onde desenvolvemos um instinto, principalmente o instinto da sobrevivência. Já que no reino animal sobrevivem os mais fortes. Depois deste reino animal, passamos a começar rudimentos de pensamentos, rudimentos de senso moral, rudimentos de livre arbítrio. E paulatinamente chegamos à consciência, a sermos seres conscientes. Quando a célula fertilizada que nos produziu no seio materno, passou por diversas fases esse feto. Primeiro era uma bactéria pré-cambriana, depois assumimos uma forma de girino, depois veio os peixes, forma de peixe, forma de réptil, depois no seio materno ainda assumimos características dos mamíferos, pré-mamíferos. Depois dos mamíferos, estão os macacos. E depois o homem. Isso que eu estou falando não é religião, é ciência. Qualquer evolução do feto humano segue esta caminhada. De um sal mineral à vida. A vida com consciência. E depois partimos para uma caminhada, talvez em mais vidas, enquanto as vidas for necessário para atingirmos a perfeição. Todos nós somos energia. Hoje, esta lição, nós a conhecemos muito bem.
todos conhecem a fórmula E igual a mc ao quadrado. Energia igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. De Max Planck e Albert Einstein. Descobriram no início do século passado a cadeia de energia que existe no mundo, não como uma coisa contínua, mas como uma coisa em forma de gotículas de chuva. E essa descoberta fabulosa que nós conhecemos através da física permitiu que o homem inventasse o micro-ondas, inventasse as telecomunicações, o celular que tanto nos incomoda, às vezes nos atrapalha. Permitiu que inventássemos o laser. Esta descoberta de Max Planck, alemão, e Albert Einstein, judeu-alemão, que para escapar da morte de Hitler fugiu para os Estados Unidos. Depois, nós descobrimos que nós todos e tudo é um acúmulo de energias. Mas, se essas energias estão em desequilíbrio, na natureza acontecem desastres, catástrofes, inundações desconformes. Aliás, hoje no mundo estão se falando muito desse problema das queimadas, que aliás sempre aconteceram. Tem muita gente que gosta de queimar os pastos, fazer roçadas e queimar, que provoca tanto mal-estar no mundo, em parte com razão, porque é um desequilíbrio que nós provocamos na natureza. E esse desequilíbrio vai custar caro. Mas assim também é na nossa vida. Nós, com as nossas energias desequilibradas, nós só temos sofrimentos. E é preciso cuidar que essas energias, junto com as pessoas com as quais nós convivemos, junto com os seres, junto com a natureza, estejam em equilíbrio. E também com a parte espiritual. Nós fomos feitos para sermos anjos, do átomo ao anjo. E certas coisas não convêm dentro de nós. A inveja, o ódio, a ganância, são energias que desequilibram o nosso íntimo. O rancor é terrível. É uma energia destrutiva. Claro que provoca doenças. Essas gotículas de chuva, Einstein e Max Planck a chamaram de fóton. Esses fótons, quando são sinais de amor que nós cultivamos, benevolência, caridade para com os outros, eles provocam equilíbrio. O contrário, pensamentos de vingança, rancor, ódio, provocam destruição e doenças. Lembre-se disso. Talvez ninguém, nas igrejas quase não se diz isso, mas deveriam dizer. Deveriam dizer porque não é mais novidade isso. Próprios professores de Harvard têm um artigo muito bonito, que eu faço questão de sabê-lo quase de cor. Que pensamentos negativos que cultivamos destroem
a nossa imunidade. E o nosso perispírito, o nosso corpo espiritual, que protege o nosso espírito, não consegue suportar essa carga tóxica e a elimina. E às vezes atinge os pontos mais fracos pela hereditariedade e provocam doenças. Nós, portanto, somos seres em evolução. Mesmo às vezes, com graves crises como guerras mundiais e outras coisas que podem ocorrer, o homem é sempre um ser em evolução. Deus nos criou neste sentido. Os mundos morrem, os mundos nascem, todo dia são mundos que desaparecem, mundos que nascem, e todos eles estão voltados na mão única da evolução. Nós somos energia. O homem tem que saber que a vida e também a morte fazem parte da nossa evolução. Por erros históricos, da Idade Média, nós fomos educados com pavor para essa realidade chamada morte. Mas ela é renovação. Ela é evolução. Sem ela não há vida eterna. Sem ela não vai ter anjo. E fomos feitos para ser anjos. Por quê? A morte é a continuidade da vida e a vida é a continuidade da morte. Por que isso? Porque todos nós somos energias. Energias. E energias não se esgotam, não se perdem. Energias se transformam. É ciência isso. Todos nós somos energias. Energias não se esgotam. Energias se transformam. Então, a vida, a morte, tudo que nós fazemos com sabedoria, com consciência, nos leva para o nosso destino, a eternidade, a felicidade, se nós quisermos. Recentemente, daqui, tenho falado que nós temos um corpo espiritual. Isso não precisa consultar a Bíblia. Basta consultar os parapsicólogos do mundo todo. Inclusive, há cursos para você aprender a se concentrar e sair do seu corpo físico. Olha, eu não estou bobeando aqui, né? Estou com a cabeça no lugar. Não estou delirando. Nós podemos sair do nosso corpo. O corpo espiritual deixa esse invólucro carnal e de fora ele assiste o que se passa com o corpo material, o corpo que envelhece, que apodrece aos poucos. A gente sente que ele vai. A alma não. Se o corpo tiver ação e não interferir nas características da alma, a alma tende sempre a evoluir. O espírito evolui sempre, embora o corpo degenere. Tenho dito, então, que inúmeras pesquisas hoje em dia no mundo
estão sendo feitas e já comprovaram que uma pessoa em estado de coma, o corpo físico está em coma, mas o corpo espiritual está fora. Vê, ouve tudo o que os médicos fazem em estado de coma. E, segundo pesquisas, muitas, imensas pesquisas de médicos americanos, médicos de todo o mundo, mas principalmente americanos, inclusive um cara aqui no Brasil já começou, já tem um livro publicado, Depois da Luz, é o nome do livro, aqui no Brasil também, estão descobrindo que um estado de coma é quando é um estado de quase morte e que nós aprendemos com isso. Aprendemos, saímos do nosso corpo. Quando sonhamos também acontece isso. Quantas vezes tem gente que sonha, chama por alguém e não consegue sair som, não consegue falar, não consegue dizer nada, fica apavorado, é porque está fora do seu corpo físico. Não estou falando bobagem, estou falando baseado em cientistas. Quando você dá um sobressalto, acorda todo assustado, às vezes molhado, você esteve fora do seu corpo físico, voltou um pouco depressa e deu esse sobressalto. Muitas vezes nós já saímos fora do nosso corpo, nós não sabemos, mas tem gente que hoje fazem cursos para fazer. São Paulo, em todas as cidades do mundo. Recentemente, eu estive vendo assim, que praticamente em quase todos os países do mundo tem cursos sobre isso. Pessoas que querem, à noite, sair fora do corpo físico e viajar pelo espaço, sem morrer. Quando o corpo físico fica dormindo e você sai caminhando pela casa, a gente diz que é um sonâmbulo. Esse é um caso certo que todo mundo já viu, já ouviu falar. Pessoas que têm um espírito, está enxergando como espírito e está caminhando com o corpo físico. Está dormindo o corpo físico. Está caminhando com o corpo físico, que está dormindo, mas enxerga com o corpo espiritual. Sonâmbulo. Sonâmbulo é um dos casos que demonstram a existência do segundo corpo. Essas pesquisas que tem falado comprovam hoje, são inúmeros os livros. Até estou tentando publicar alguma coisa sobre o assunto, então estou com quase todos os livros principais para esse trabalho. Experiências de quase morte. Pessoas que ficam em coma, num estado de paz, num estado de serenidade. Passam depois por um túnel escuro e depois encontram a luz, um outro mundo, uma paisagem indescritível. Carl Osis, um alemão, famoso alemão, escreveu um livro, ele é um baita parapsicólogo, talvez o homem que mais escreveu sobre a alma humana. Ele diz assim, com mais de 2.000 casos que ele acompanhou na vida, de pessoas no leito de morte, ele testemunha que essas pessoas vivem o momento mais feliz de sua existência.
Por quê? Porque elas estão vendo pelas portas a eternidade. E todas as pessoas que tiveram estado de coma alegam que nesse estado de quase morte a gente vive uma outra realidade e outros, muitos, não querem mais voltar para essa vida. Quando nós achamos que uma pessoa que está em estado de coma, ela está numa paz profunda. O corpo espiritual está fora do corpo físico. Está vendo tudo o que se passa. É célebre. Vocês leem livros que Einstein, quando uma prima dele estava mal para morrer, ele lia A Imortalidade da Alma de Platão e em certas horas tocava violino. Agora, as pessoas ignorantes, que não sabiam, e diziam, não adianta fazer isso, ele não está fora. Não tem nada a fazer. Fora nada. Vocês estão fora. Vocês são ignorantes. Ele não disse isso, mas deu a entender. Nós temos um mistério muito grande a nossa alma, gente. Vai ser uma das profissões do futuro mais procuradas, podem ter certeza. Estudar a alma no futuro vai ser uma das profissões mais procuradas. E já está sendo nos Estados Unidos, em alguns países da Europa. As profissões mais procuradas são aquelas que vão lidar com a psique, com a alma, com a psicologia, com a parapsicologia, porque vão ser realidades do futuro. Daqui a algum tempo vocês irão ver, aliás, a Rede Globo já passou a experiência de quase morte. Faz 20 anos já. Num Globo Repórter à noite. Passou. Só que não foi interpretado, ninguém explicou direito, foi mal interpretado. A realidade é que hoje essas experiências se desenvolvem em todo o mundo. E nós temos, após essa vida, uma realidade muito bonita. Explico para aqueles que sabem viver. Uma realidade muito linda, que não justifica o medo que nós carregamos. É claro que nós temos que ter medo de morrer. Sim. Nós temos que procurar um médico. Temos que nos cuidar. Ontem morreu um capitalista americano, um dos homens mais ricos do mundo. Com todo o dinheiro, não soube cuidar da saúde. Morreu de próstata num país que tem todos os recursos, câncer de próstata. Todos os recursos do mundo, com todo o dinheiro que dá para comprar todos os hospitais do mundo, porque são bilhões de dólares, morreu de próstata. É descuido. Só como me dizem as reportagens que ele ajudava muito as entidades, ajudava muito a desenvolver a comunidade. Que Deus o tenha. É isso que ele faz bem. Mas também temos a obrigação de cuidar do nosso corpo físico. Claro que eu senti quando morreu minha mãe. É normal isso. Agora, essas choradeiras bobas que fazem, pêsames, dá pêsame para a pessoa, porque uma pessoa, a mãe morreu, meus pêsames. Para, pêsame para quê? Pêsame é coisa ruim, gente. Diga assim, uma boa pessoa em vez de dar pêsame. Fazer túmulos bonitos no cemitério, para quê? Não tem nada lá. Vocês têm que saber que quando nós morremos, o nosso corpo não tem mais nada. Vamos respeitá-lo, ele, porque foi sacrário ou invólucro de um espírito, mas não vale mais nada, tem que tirar logo porque vai dar doença. Que vale ao espírito. Nós estamos ainda cultuando o corpo. Se vê nas nossas comunidades, estão cultuando o corpo. O corpo não vale mais nada. E o espírito? Que está vendo tudo o que está se passando. Que está presente.
em certos funerais, que fica triste ao ver os parentes chorar desse jeito, que não entende que é a vida, que não entendeu que a vida é evolução e a morte faz parte dessa vida. Heber Alexander publicou um livro muito bonito recentemente. É um médico cirurgião de Harvard, maior universidade que se conhece hoje no mundo. Harvard. Ele era e é cirurgião do cérebro. Uma das pessoas mais entendidas no mundo no cérebro. Mas, por um problema qualquer, esteve 8 dias em coma. Esse livro já está traduzido em português. Esteve 8 dias em coma. Quando ele está em coma, já disse, nosso corpo espiritual, com o espírito, cai fora. Vê de longe o que está ocorrendo no corpo imóvel em coma. Como ele era entendido, e ele estava duvidando das descobertas que os médicos tinham dito para ele antes, o Modi, Dr. Modi, que os mortos venham, os quase mortos têm sensações de estarem num lugar muito bonito, num lugar de luz, que a gente o recebendo, que venham os parentes chegando, que já morreram, que venham outros amigos ajudando-os. Esse Heber Alexander duvidava disso. Ficou 7 dias em coma e ele percebeu que não era alucinação que ele estava vendo, porque ele via o eletroencefalograma dele ser uma reta. E quando um encefalograma dá uma reta, morte cerebral. Não tem mais nada. Se é alucinação, diz ele, o eletrocardiograma trabalha. Estava uma reta. Vi os médicos tentaram reanimá-lo. Aí ele escreveu no livro, eu com toda a minha ciência, com toda a minha experiência de cérebro, achava que era a coisa mais importante da vida de uma pessoa. Estou enganado. A morte mata o corpo, mata o cérebro, mas não mata a consciência, que é a mesma coisa que a alma. A consciência ali é a alma. A palavra consciência e alma são sinônimos. Só que em certos casos se usa consciência cívica. Até boa pessoa e alma é a mesma coisa. Só que, dependendo onde eu estou, eu tenho que usar a palavra correta, pelo menos é o que se ensina. Então não pode ser uma consciência, é uma alma. A alma boa até se diz, mas espírito bom quase ninguém diz. É uma alma boa. É uma pessoa boa. Então diz, a morte mata o corpo, mata o cérebro, mas não mata a alma, o espírito, não mata a consciência. Um outro derrubado em campo de batalha, são milhares de casos. Viu quando foi roubado? Morto, claro. Como morto, ele não estava morto. Como morto. Viu quando chegou o caminhão do exército dos Estados Unidos na guerra do Vietnã para recolher os corpos? Viu que levaram o corpo dele para o hospital? Viu que o médico lhe deu uma injeção na femoral esquerda para embalsamá-lo, para depois mandá-lo para a pátria como herói da pátria? E o médico, ao perfurar a veia femoral, notou que saiu sangue. Estava vivo ainda. Esse senhor ainda hoje está vivo. E conta essa experiência que ele teve. Quem está em estado de coma, precisa morrer, vive uma experiência maravilhosa. Ao contrário do que nós estamos pensando. Nós somos um pouco ignorantes, nós aqui. E todos eles, são milhares de casos, eu não vim aqui para falar isso. Eu vim aqui para falar
da evolução da vida, da nossa vida, mas a morte está como a principal evolução que nos abre as portas para a eternidade. Se nós sabemos que vamos para um outro mundo, de certeza isso. Que temos um segundo corpo, é de certeza isso. Às vezes não agimos em função dessa certeza. Preocupamos muito com as coisas materiais e às vezes somos trouxas. Esquecemos de investir naquilo que serve para o futuro, para a nossa vida espiritual, para a nossa evolução. Porque todos esses que estiveram quase mortos dizem, todos eles, vou voltar na vida, vou me relacionar bem, vou ajudar os meus semelhantes, vou conviver, vou ser solidário e principalmente vou estudar. Porque o estudo não é para essa vida. O estudo é para essa vida e principalmente para a vida depois da morte. Porque tudo o que é do Espírito vai, vive. A inteligência, a memória, a consciência e todos os nossos sentimentos são do Espírito. A vista, nariz, boca, isso fica. O Espírito enxerga com todo o seu corpo, vê com todo o seu corpo espiritual, fala, se comunica com todo o seu corpo espiritual. Isso é uma realidade que nós desconhecemos, carregamos medo, por isso que Goethe dizia, se não soubermos como morrer para voltar a viver, seremos como tristes viajantes numa noite escura. Portanto, é preciso aprender a viver para saber morrer com dignidade, saber que a morte é uma evolução. Eu nunca entendi há anos atrás, hoje entendo perfeitamente. Nunca entendia o tal de Alan Watts, A Sabedoria da Insegurança. É o livro. Uma passagem diz: nada mais criativo do que a morte, porque ela encerra todos os segredos da vida. E é bonito isso. A morte encerra os segredos da vida. É claro que sempre vamos temer e devemos até procurar de prolongar a nossa vida, mas temos que mudar de ideia, deixar aquelas coisas que aprendemos ignorantes de séculos obscuros, medievais, de dar pêsames às pessoas, de fazer túmulos em cemitério, de fazer igreja, para quê? Para orgulho. Não serve para nada. O corpo seja bem guardado, afinal, mas se cair no mar é um bom cemitério. Eu vejo quanto sofrimento lá em Brumadinho, com aquelas mães ficam pensando, meu Deus, o meu querido ficou morrendo debaixo daquela lama. Não é verdade. O Espírito está fora. O Espírito é a essência, é o que vale, está fora, não está ali. Em qualquer acidente, o Espírito sai fora. Isso já é conhecimento, não é mais coisa de fé, é realidade. Então nós temos uma vida bonita se nós soubermos levar. Mas temos que investir. Caridade é instrução. Coisas que não servem para esse mundo, aos poucos temos que deixar um pouco de lado. Se sobrar um dinheirinho, quem tem uma certa idade que nem eu, se puder, ajude alguém.
Porque não vai te fazer mais nada esse dinheiro para outro mundo. Não vai levar. Tu vai levar a caridade, aquilo que tu ajudou, aquilo que tu fez. É dando que se recebe. E é vivendo, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Parece sábias essas palavras de Francisco. Então nós somos um ser espiritual lindo. Nós não sabemos nem o que estamos sendo, afinal, a grande beleza que é a alma, o espírito bem entendido, porque somos feitos para a eternidade. Estamos aí chorando às vezes por nada. Para terminar essa gênese espiritual, quero aqui dar vida a algumas palavras da nossa gênese. Cada um de nós preste bem atenção às palavras. Procure se identificar. Inconsciente, centelha, parti, lançada do Pai, que é Deus, em cósmica viagem, seguir pela imensidão dos céus, do infinito ao finito, no mineral adormecido. Os milênios foram lentos. Eu, centelha, dormia. No divino laboratório, a nova mônada se fazia. Do descenso vibratório, o milagre vida surgia. Do vegetal, do mineral ao vegetal, eu, centelha, a sonhar. Na chuva e na luz do sol, meu corpo a exercitar. Foi neste reino bendito que eu aprendi a respirar. Os milênios foram lentos. Sensações eu ensaiava. Do frio, do calor, da brisa, do vento. Informações em mim chegava. Da terra-mãe eu era arrebento, o corpo que me sustentava. Estudando e aprendendo, alimentando, alimentava. No reino animal, eu despertava. Aqui, forte alma grupo, o viver me comandava. Já do solo desligado pela bondade do Pai, pelo eterno sono, a alma sai. Em longa gênese, ela se vai. Fui nascendo, fui morrendo, meu psiquismo instintivo se desenvolvendo, do aparelho auditivo ao fonador se fazendo. Na lei do incessante progresso, fui sentindo, fui sofrendo. Na formação do meu cérebro, na formação do meu corpo, meu cérebro se fazendo. Da cerebração, a inteligência, a consciência foi aparecendo. Abençoados engenheiros, construtores siderais, de suas sábias cirurgias, eu ganhei a vertical da consciência instintiva, a consciência elementar. Neste reino encantado de pequenos construtores, a vida floresce oculta, desdobrando-se em labores elementais de toda ordem, construindo seus valores, trabalhando em novo molde,
na inocência, na alegria, os gnomos e fadinhas vivem suas fantasias. Já no homem primitivo, finda a fase elemental. Nova etapa afetiva ingressa o ser no racional. Na jornada evolutiva, construindo o consciencial. Os milênios foram lentos, oscilando no bem e no mal. Sou espírito, eterna busca da consciência sideral. Sou persona em cada vida, de mil vida, sou total, buscando o bem que não faço, na busca do bem faço mal. Dos meus erros, sou meu juiz, do meu agir, do meu pensar. Se não cumpro as leis eternas, sou meu cárcere infernal. Eu sou filho do universo, sou eterno, sou mortal, sou binômio corpo e espírito, eu sou uno, sou dual, vivendo longe de Deus, para Deus irei voltar. Da minha felicidade, autor, da aventura ou desventura, artífice e construtor. Ontem eu já fui fera. Hoje construo o amor. Amanhã, glorioso arcanjo do eterno Criador. Muito obrigado.